Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje o assunto vai ser interessante, hein? Um assunto que eu particularmente gosto muito, tenho usado aí bastante. A gente tem usado aqui na empresa bastante, que veio para resolver um problema muito comum entre as empresas hoje em dia. Principalmente empresas grandes que crescem bastante e às vezes essa empresa já tem um time ali que trabalha com front-end, mas as demandas começam a crescer muito, envolver várias áreas e às vezes esse time começa a não dar conta. Então, essa arquitetura de micro front-end vem para resolver esse problema. E aí, já viu falar de micro front-end? Já viu alguma implementação? Talvez seja o momento certo aí para você começar a implementar na sua empresa aí essa arquitetura. Então, fica comigo aqui no vídeo até o fim. E hoje a gente vai fazer na prática utilizando o Module Federation, que é um plugin aí bastante usado, é um dos mais utilizados, na verdade. Bom, antes da gente começar, então vamos voltar um pouco ao tempo aqui para a gente lembrar como eram as coisas antigamente, né? Antigamente mesmo, há um tempo atrás, a gente tinha os monolitos, né? Que geralmente a gente tinha um único repositório, e nesse repositório a gente tinha todas as camadas, a camada de interface do usuário, das regras de negócio, a camada de acesso, né, à informação, ao banco de dados. Ficava tudo num repo só, e isso aqui não é escalável, né? Conforme o negócio vai crescendo, os times vão crescendo, começa a dar muito problema, conflito de merge request, conflito para subversão, né, para fazer deploy e assim vai. Então, a gente saiu do cenário onde a gente tinha monolitos e evoluiu um pouco. E a gente começou a dividir aqui as coisas, separando o back-end do front-end, né, geralmente chamando via API aqui. Então, a gente tem a interface do usuário, através de API, a gente chamava então a nossa API, que lá sim tinha toda a nossa regra de negócio, né, a camada de acesso à informação, aos bancos de dados, assim vai. Porém, isso aqui resolveu em partes, né? A gente tirou uma das pernas só, que é a interface do usuário, mas aqui ainda continuou muito grande, né? E também a interface do usuário começou a ficar muito complexo. Conforme o negócio vai crescendo, começa a ter mais regra, mais telas ali. Então, isso aqui também não fica muito escalável, né? E aqui começou a surgir também os backends for frontends, né? Mas conforme o negócio crescia também não ficou legal. Então evoluímos mais um pouco para os microserviços. Então com os microserviços aqui, a gente passou a ter os serviços das APIs que a gente chama, né? E ainda podendo chamar via um back-end for front-end também. Mas a gente passou a ter os nossos serviços isolados, né? Por exemplo, aqui a gente pode ter um time de financeiro que tem uma API, né, que pode acessar o banco, ter serviço de filas, cash, ter toda a sua infra aqui. Um outro serviço aqui que não é o financeiro, sei lá, toma conta de estoque, pode ter também o seu serviço separados, que são os microserviços, né? São os serviços menores ali que tomam conta de um assunto específico, né? De um negócio específico. Só que a gente resolveu o problema do back-end, né? Aparentemente a gente conseguiu isolar, os times trabalham ali, pode ter infra separada, né? Tudo separado, os recursos que ele acessa, mas e o front? Continua aqui ainda junto, né? Se a gente tem, por exemplo, vamos pensar no exemplo de plataforma, por exemplo, onde a gente tem telas na mesma plataforma ali, a gente tem vários menus com várias telas que servem serviços separados também. Tem uma tela ali de financeiro, uma tela de estoque, uma tela de alguma outra coisa, né? Dos produtos, por exemplo. E um time só para cuidar de tudo isso, para criar tela e manter todos esses negócios, fica complicado. Então, fazendo uma analogia aqui, do mesmo jeito que o microservices que dividiu o serviço do back-end, né, em partes menores, o micro front-ends basicamente fez isso também. Bom, aqui no Wikipedia fala que os micro front-ends são um padrão de desenvolvimento, né, do front, né, em que uma aplicação única talvez seja construído, né, de várias outras, né, fazendo é análogo aos microserviços, né, igual a gente comentou. Do mesmo jeito que a gente tinha os microserviços separados para assunto, a gente pode ter isso agora do lado do client-side, né? E geralmente as soluções são feitas aí com JavaScript. Pode ser utilizados aí, construídos, né, usando alguns desses, desses caras aqui. Uma delas é o Module Federation ou Native Federation. A gente vai usar hoje aqui o Módulo Federation, vai ser o nosso exemplo, mas também pode ser construído aqui com um Single SPA, né? Ou outros frameworks aqui. E até com iframes, né? Se a gente for ver, a gente pode colocar iframes ali e criar essa tecnologia
talvez no cenário de hoje não seja o mais indicado, mas o cara que brilha aqui mesmo, com certeza é o Mod Federation e o Single SPA, são os mais comuns, né? Vamos seguir aqui então. Bom, um dos problemas aqui que os micro front-end vêm para resolver é reduzir a complexidade, né? A gente quebra um problema que era grande em partes menores, né? Em times menores cuidando de assuntos específicos. Permite a escalabilidade, né? Então, cada micro front-end ele pode ser escalado separadamente, né? Às vezes uma tela ali do financeiro é mais acessada, um recurso é mais acessado, a gente escala um recurso específico, né? E não como era antigamente ter que escalar um monolito inteiro, por exemplo. Isolamento de domínios de negócio. Então, cada time, o time do financeiro, ele é responsável pelo time do financeiro e ele entende as regras, né, de como deve ser feito as telas do assunto financeiro, né? E assim a mesma coisa com o assunto de estoque. Então a gente isola aí os domínios, isola os times também, né? Dá mais autonomia para eles, porque os times agora eles conseguem pensar na regra de negócio deles, né? E o time financeiro toma conta também do front, né? Das telas do financeiro. Então a gente dá mais autonomia para eles. A gente vai ter as infras apartadas. A gente pode ter um micro front-end deployado num lugar, num bucket, outro micro front-end deployado em outro lugar totalmente diferente, com domínios separados, né? Então as infras aí são totalmente apartadas, o que permite, né, igual a gente falou, fazer a escalabilidade. E o monitoramento fica mais simplificado, a partir do momento aqui que cada time consegue monitorar a sua própria micro front-end, né? Não fica um negócio só, não fica um time só ter que olhar tudo, né? Cada time olha o seu ali, então torna mais fácil aí encontrar problemas, ver onde estão os gargalos, né? E resolver aí. Bom, a gente tem aqui o host e o remote, são os dois carinhas e os dois lados, né? Geralmente, por exemplo, numa plataforma a gente tem um host, que é a casca de fora ali da plataforma, por exemplo. A gente pensar num site ali, é onde teria o header, talvez o menu ali. E os remotes são as telas, geralmente as telas de dentro, né? Onde a gente, acessando um menu específico, a gente carrega um micro front-end específico dentro da tela. Então o host ele consome os dados do remote e os remotes produzem, né, os modos ali para ser consumido pelo host. Então se a gente descer aqui, por exemplo, num sistema de plataforma, igual a gente tinha falado, a gente pode ter, se a gente tivesse aqui, um exemplo poderia ser que o host teria o header, né, e os menus. Já os remotes são essa tela do meio. Então se a gente clica no menu A, a gente troca a rota, né? E a gente trocando a rota, a gente carrega o micro front-end do menu A. E se a gente ir para o menu B, a gente troca a rota novamente, que carrega um outro micro front-end que tem tudo a ver sobre o recurso B. E assim vai. Então, conforme a gente vai mudando a rota ali, a gente vai carregando micro front-ends nessa tela do meio aqui, né? Bom, a gente vai criar então de fato aqui o nosso código, né? E para isso a gente vai usar o Turbo Repo. Eu estou aqui no site do Turbo. Então vamos aqui no Turbo Repo. Se você não conhece o Turbo Repo, ele é muito utilizado para a gente criar monorepos, né? Que são um repositório com vários workspaces. Ele facilita bastante as coisas, principalmente nas questões das tarefas, né? Ele tem cache e ele é feito em Rust, né? Então ele performa muito bem. Vamos aqui direto na parte de installation. Você pode entrar aqui no site para conhecer mais sobre o Turbo Repo. Vamos só copiar o comando. Deixa eu entrar dentro de uma pastinha aqui, onde eu salvo meus projetos. E vamos colar o comando aqui, para criar o nosso projeto. Bom, aqui ele está pedindo para mim informar onde eu vou criar. Vamos chamar de Module Federation. Exemplo. Eu vou usar PNPM como meu package manager. E está pronto, está criado. Vamos abrir agora no VS Code, né? Bom, e aqui ele já criou a nossa pastinha com toda a estrutura dos diretórios, né? E a gente vai usar praticamente essa pastinha aqui dos apps, né? Então já tem alguns apps aqui, a gente vai deletar esses apps.
E a gente vai criar as nossas, utilizando aí o RS Build. Vamos entrar aqui no site do RS Build. Bom, um dos principais motivos aí da gente estar usando o RS Build é que ele se torna muito fácil a integração com o Mod Federation. Inclusive, se a gente procurar aqui na página, tem até um tópico aqui falando sobre o Mod Federation e tal, como que a gente pode utilizar ele, né? Tanto usando a versão 2.0 quanto a versão 1.5. A gente vai usar aqui, para o nosso exemplo, a versão mais nova, né? Que é o 2.0. Vamos aqui no Quick Start para ver se tem um comando de inicialização. Aqui. Copiar. Bom, vamos criar as nossas pastas então. Primeiro projeto a gente vai chamar de host. Vamos usar React, TypeScript e adicionar o Biome com ferramenta de linting e formatting. Vamos criar um segundo. Vai ser o nosso remote. Vamos colocar remote 1. React, TypeScript, Biome. Bom, agora dentro da nossa pastinha app a gente já tem um host e um remote. Agora o que a gente vai fazer é entrar dentro de cada uma delas e ir nesse arquivo de configuração no RS Build. E a gente só tem o plugin do React aqui, a gente vai adicionar o plugin do Module Federation em ambos os projetos. Vamos entrar aqui então no próprio site do Module Federation para a gente verificar algumas coisas, como implementar. Bom, vamos entrar aqui então direto no site do Module Federation e vamos ir aqui em Guide. Vamos aqui em RS Build, né? Que a gente está usando o plugin do RS Build e aqui ele já te mostra como que a gente faz para a gente usar o RS Build, né? Um plugin aqui, é bem simples. Mas aqui no final ele tem uma explicação. Se você está usando o Mod Federation com capacidade de runtime, você tem que usar esse outro aqui, que é o nosso caso. A gente vai usar esse cara aqui. Então vamos copiar o código. Então a gente vai adicionar primeiro no host. Vamos adicionar também no remote. Bom, então a gente vai voltar aqui nas nossas aplicações. Vamos em host, em RS Build Config. Vamos começar aqui. A gente vai abrir uma chave Tools, dentro de RSPec, e aqui em Plugins. Ele é um array de plugins e a gente vai adicionar o nosso New Module Federation Plugin. Ver se ele já sabe importar. Ainda não, vamos importar na mão aqui. Port. Module Federation Plugin. Então, Module Federation Enhanced /RSPec, que é o nosso caso aqui. E aqui a gente vai colocar algumas configurações. Primeiro, o nome. A gente vai utilizar, aqui a gente está no host, a gente vai chamar de host. A gente vai ter também aqui uma propriedade shared, para a gente dizer o que a gente vai compartilhar, né? E a gente vai compartilhar o React. A gente vai falar que vai ser eager. Para caso ele não tiver embedado, ele não dê problema. A gente vai dizer que ele é singleton, ou seja, a gente vai ter uma única instância para esse cara. E a versão, a gente vai pegar aqui direto do nosso pack de JSON. Tá? Package.json e a gente vai usar dependencies. E aqui na versão, a gente vai falar que é dependencies.react. Se a gente alterar a versão lá, subir a versão no nosso package.json, a gente não precisa vir aqui e alterar. A gente fazer a mesma coisa para o React então. E a gente pode fazer a mesma coisa para quaisquer dependências que a gente quiser compartilhar.
Por exemplo, isso aqui é o host. Então, se a gente coloca as mesmas dependências e elas forem comuns tanto no host quanto lá no nosso remote, assim que a gente estiver utilizando o remote não vai baixar as dependências de novo. A gente tá falando que ele é Singleton e Eager, então ele vai usar o mesmo e não vai fazer um novo download aí das coisas. E vai usar a mesma instância. Então vamos fazer a mesma coisa aqui pro React-DOM, version dependencies ponto React-DOM vai ser Singleton e vai ser Eager. Beleza. E a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Da palavrinha from aqui. E a gente vai fazer praticamente a mesma coisa agora lá no nosso remote. É só mais uma coisinha aqui que a gente vai colocar aqui em output um nome único para esse cara que a gente vai chamar de host. Beleza, a gente vai copiar então agora essa mesma configuração e adicionar lá no nosso RSBuild, carinha de baixo, nosso remote. Aqui, vamos só trocar os nomes, né? Que não é host, a gente vai chamar de remote 1. Name aqui também de remote 1. Vou adicionar as configurações de dependências e do mod federation, conforme a gente tinha feito. Bom, beleza, é isso. A gente já tem configurado o nosso host e o nosso remote, né, para trabalhar com esse plugin novo aqui do mod federation. Só que a gente ainda não tem nada exportando em nenhum deles, né? Então, a gente precisa fazer com o remote export um objeto que vai ser consumido lá no nosso host, né? Lembra que o remote produz coisas e o host consome coisas. Só que também a gente pode consumir coisas do host, né? O host, o mesmo cara que pode estar produzindo, ele pode consumir também, ao mesmo tempo, tá? Vamos então aqui no nosso remote modificar aqui um pouco para a gente conseguir expor a nossa app. Então aqui vamos apagar esse conteúdo, conteúdo de baixo aqui e vamos escrever aqui um texto para a gente saber que a gente está dentro do remote. Remote 1. E a gente vai expor esse próprio app aqui, né? Dentro aqui do nosso mod federation. E a gente vai consumir ele lá dentro do host depois. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui no RSBuild, a gente vai criar uma nova chave aqui, que a gente vai chamar de exposes. A gente vai falar aqui que a gente vai expor. Primeiro a gente dá um nome, que a gente vai chamar de app. E aqui, como segundo parâmetro, a gente passa o caminho de onde está o nosso app, que no caso aqui é source app.tsx. Bom, desse jeito aqui a gente já está expondo a nossa app. A gente vai agora lá pro nosso host para a gente consumir esse recurso. E a gente pode expor quantos recursos a gente quiser. Eu estou expondo a app inteira, mas poderia ser um botão, uma tela menor, qualquer coisa que a gente quiser expor aqui, qualquer coisa que seja um módulo, né? Qualquer módulo que a gente conseguir exportar aqui, talvez não seja nem um elemento TSX, às vezes seja só um arquivo com funções, alguma coisa assim. Antes da gente começar a mexer, já vamos voltar aqui e vamos tentar rodar as duas aplicações, pnpm dev. Bom, e aqui ele deu um erro, né? Ah, tá. A gente está tentando subir os dois serviços na mesma porta, e isso a gente não vai conseguir. A gente vai ter que dar portas diferentes aqui nas configurações dos projetos. Bom, vamos aqui no nosso host definir as configurações de desenvolvimento e vamos falar aqui o nosso service. O server vai ser iniciado na porta 9000. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa lá no nosso remote. Só que dessa vez a gente vai usar a porta 4200. Beleza, vamos ver se a gente consegue subir agora. Beleza, a gente já conseguiu subir os dois, então os dois estão no ar. Então se a gente fazer um teste aqui, localhost porta 9000, a gente já vai ver que o nosso server está funcionando. E se a gente entrar aqui
localhost 4200. Também o nosso remote está funcionando, os dois estão no ar. Agora a gente vai voltar aqui no nosso projeto. Bom, agora a gente vai voltar aqui no site do Mod Federation e a gente vai ver que o Remote Type Hints, e toda vez que a gente expõe algum módulo, né, a gente expõe também a tipagem desse módulo. E essa tipagem, a gente precisa fazer algumas configurações para isso funcionar. Então, no nosso test config, por exemplo, a gente tem que adicionar essa configuração aqui. Então, vamos fazer isso. Lembrando que tudo que a gente faz em um projeto, a gente tem que fazer nos dois, né? São praticamente igual. Então, aqui em Compiler Options, vamos adicionar aqui os nossos paths. Vamos adicionar também no de cima. Lembrando que essa tipagem aqui, elas é hot reload, ou seja, assim que a gente altera alguma coisa de um lado, automaticamente a tipagem ela é recriada e a gente já consegue ir do outro lado e já aplicar essa tipagem. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, né, para funcionar o Federation Runtime, é adicionar um include das tipagens que ele cria. Então vamos lá, no nosso test config, e adicionar aqui mais uma opção, vão ser as tipagens. Mesma coisa que a gente faz em um, a gente faz no outro. E a gente descendo mais embaixo aqui, a gente tem só mais alguma configuração para a gente fazer. Só mais uma observação, na verdade, né? Que é essa configuração aqui. Se a gente não fizer isso, a geração da tipagem ela pode entrar em looping. Então a gente tem aqui que vir aqui na configuração do Watch Options e pedir para ele ignorar todas as tipagens que tiver dentro do Node Modules e também no MF Types. A gente vai copiar isso aqui. Vai entrar no nosso RS Build novamente. E adicionar no nosso Watch Options esse carinha. Então a gente vai copiar aqui. Colar. Prontinho, desse jeito a nossa tipagem já vai estar sendo criada, né, e sendo adicionada aqui dentro desse diretório aqui que vai ser o MF Types. Bom, vamos agora então de fato tentar importar alguma coisa, né? Vamos lá então no nosso host, novo aqui em REST-Build, a gente vai adicionar uma nova configuração aqui dizendo quais que são os remotes que a gente vai ter disponível, né? Então a gente vai ter o remote 1, né? E qual que é o caminho dele? Então é o remote 1, arroba, ele fica em localhost 4200 barra, o arquivo que ele gera chama mmf, o arquivo manifesto do JSON, né? mmf manifest.json. Esqueci de colocar o protocolo. Beleza, se a gente clicar aqui, a gente já vê que esse arquivo foi criado, né? A gente está rodando os dois projetos, então ele já criou aqui. E a gente já vê que ele está exportando o app, né? Já está aqui. Certinho. Então agora a gente já consegue voltar na nossa página e consumir essa app aqui dentro do nosso host. Então, se a gente ir lá em Source App, vou modificar aqui também. Vamos remover aqui. Nesse H1 a gente vai falar que a gente está no host. Bom, de fato tem mais algumas configurações que a gente tem que fazer. A gente tem que vir aqui no RS Build e adicionar configuração de desenvolvimento e falar qual que vai ser o nosso asset prefix. No caso aqui vai ser o mesmo host, né? Localhost, a porta 9000. Se a gente estivesse fazendo o deploy disso aqui numa CDN, em produção a gente deveria adicionar output, colocar o nosso set prefix aqui e colocar aqui o caminho onde foi deployado na CDN.
ok? Como a gente só está em desenvolvimento agora, eu vou deixar só assim. Vou adicionar nos dois aqui. Aqui, colar lá. E aqui é na porta 4200. Bom, beleza. Só teve mais uma coisa que eu já mudei aqui, né? E a gente não pode fazer o import direto, porque a gente está usando a ferramenta de runtime. Então, a gente usa essa função load remote. E aí sim, a gente faz o load remote, passa o caminho e a gente consegue ter aqui a app. E já vem tipada, tudo certinho. E a gente consegue usar ela aqui embaixo. Se a gente olhar agora lá no site, a gente pode ver que esse host aqui estava no próprio host e esse remote 1 aqui foi carregado lá do remote. E ambos estão deployados em hosts separados, em portas separadas. Podia ser um outro domínio, um outro local. Então, cada time aqui consegue tomar conta da sua própria infra, né? O que é muito interessante, consegue monitorar apartado as coisas. Bom, e aí, o que achou? Conseguiu acompanhar até o fim? Fez o exemplo aí também? Foi programando junto? Espero que tenha gostado aí e até a próxima.